Salve, salve! Tudo bem? Que delícia! Véspera de prova, aquele misto, né? Ansiedade com logo logo a sua vitória. Vamos já fazer aqui alguns combinados. Você tem a liberação desse conteúdo, que são dicas gerais, administrativo, constitucional, penal, trabalho, processo penal. Depois, à noite, às 19 horas, 19h10, eu marquei uma live lá no meu Instagram, @prof. André Barbieri. E também à noite você vai ter uma outra aula liberada com previdenciário, com eleitoral, com econômico, né? Para dar ali uma última revisada em temas que eu acredito que poderão aparecer na prova, porque é óbvio que nós não temos o histórico dessas três disciplinas. Além das três, eu coloquei também súmulas vinculantes para você. Então, assim, ó, imagina, dia 5 e dia 6 no mesmo dia, nesse sábado. Fechou? Vamos juntos? Então vem para cá. Vamos começar a nossa mega revisão hoje falando de assuntos que podem cair em mais de uma área. Olha lá, artigo 5º da Constituição Federal. Conceder-se-á habeas corpus. Falou de habeas corpus, você tem que lembrar, direito de ir e vir, tá? O habeas corpus pode ser preventivo? Pode. Ameaça de uma ilegalidade, de uma prisão ilegal, por exemplo. Habeas corpus é o único remédio constitucional que não precisa do advogado. Todos os outros precisam do advogado. O habeas corpus não precisa do advogado. Jurisprudência do STF. Aceita habeas corpus coletivo, no caso das mães que estavam amamentando e estavam presas, tá? Esse é o caso clássico. Então nós temos o habeas corpus normal, o individual, pense assim, e a jurisprudência do STF admite habeas corpus coletivo. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. Maravilha. Depois, mandado de segurança. Mandado de segurança vai envolver direito líquido e certo, a prova pré-constituída, a prova documental. Se a questão falar que precisa produzir prova, não é mandado de segurança, tá? Então isso aqui pode cair dentro de constitucional, pode cair em processo civil, pode cair, como já caiu em ética, uma questão que falava que um precisava de um habeas corpus, outro precisava de mandado de segurança e etc. Então são as questões interdisciplinares, cuidado. Mandado de segurança, precisa de advogado, não pode produzir prova, a prova está pré-constituída, a prova é documental, tá? Esse é o direito líquido e certo. Não sendo o caso de habeas corpus nem habeas data, então você vai pensar do mandado de segurança. Quando o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Caso de mandado de segurança, quando, por exemplo, o sujeito foi aprovado no concurso público dentro do número de vagas, mas não foi chamado. Então, uma autoridade pública é o agente coator. Ou numa universidade privada em que o diretor pratica uma ilegalidade, também cabe mandado de segurança, tá bom? Aí nós temos o mandado de segurança coletivo. Então, o mandado de segurança pode ser individual, pode ser coletivo também? Sim, o coletivo muda basicamente que quem é legitimado, quem que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? O partido político precisa da representação no Congresso Nacional. O que isso significa? Basta ter um deputado ou um senador, tá? Não é um deputado federal e um senador. Não. Um deputado ou um senador. Também vale, pode ser impetrado mandado de segurança coletivo por organização sindical, para entidade de classe, associação legalmente constituída e aqui cuidado, que esteja em funcionamento há pelo menos um ano na defesa dos interesses de seus membros ou associados. Perfeito. Aí depois tem o mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? É um remédio constitucional utilizado para situações em que existe o direito, mas não tem lei para você alcançar esse direito. Exemplo clássico. Servidor público civil tem direito de greve? Sim. Existe lei para exercer esse direito de greve? Não. Aí, mandado de junção, mandado de junção, mandado de junção. E continuamos sem essa lei. O Supremo Tribunal Federal fez o quê?
pegou a Lei Geral de Greve do Particular e aplicou ao servidor público civil naquilo que for cabível. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, olha lá, falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Depois disso, habeas data. O que é o habeas data? É um remédio constitucional voltado à informação da pessoa do impetrante. Eu, André Barbieri, quero ter acesso a um banco de dados, uma informação minha que está lá. Para ter acesso, para corrigir, retificar ou para complementar. O que é um banco de dados? Ele pega informação do João e abre essas informações para Maria, SPC Serasa, por exemplo. Para assegurar, então, habeas data, conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. O Barbieri, eu posso utilizar do habeas data para ter informação do meu vizinho? Não, é sempre da pessoa do impetrante. Constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, para ter acesso e ainda para retificação de dados. Maravilha. Barbieri, mas você falou que também que para complementar dados, isso. Essa terceira hipótese está na lei do habeas data. Então, o habeas data serve para você ter acesso à informação, corrigir, retificar a informação e complementar a informação. Depois, ação popular. Ação popular é a ação que só pode ser movida pelo cidadão. O cidadão é a parte legítima. E quem é cidadão aqui? O cidadão é aquele que tem título de eleitor. Aí você vai perguntar, professor, vamos imaginar, a pessoa jurídica, uma empresa, pode ingressar com uma ação popular? Jamais. Barbieri, aí vamos imaginar que qualquer pessoa física pode ser autora da ação popular? Jamais, não. Não basta ser pessoa física, ela tem que ter o título de eleitor, tá? E aí a ação popular vai buscar o quê? Anular atos lesivos ao patrimônio público, a uma entidade da qual o Estado participe, anular um ato contra a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. E o autor não paga custas, salvo se ele estiver de má-fé. Então, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. E se tiver de má-fé, aí paga, tá bom? Depois disso, vai lá na Constituição, no artigo 12, quem são os brasileiros? E aí, cuidado, porque podemos ter brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Põe na sua cabeça, pelo amor de Deus, só quem pode fazer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado é a Constituição Federal. Ah, Barbieri, a lei pode falar que esse cargo é só do brasileiro nato e não do brasileiro naturalizado? Não. Só quem faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição Federal. Exemplo, só pode ser ministro do STF o brasileiro nato, não pode ser o naturalizado. Quem fez essa distinção? A Constituição Federal. Aí pode. Se a lei for fazer a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, não pode. Então, são brasileiros natos, aqueles que nasceram na República Federativa do Brasil, mas os pais são estrangeiros. Só o que acontece? Esses pais não estão a serviço do país deles. Ou seja, um casal de americanos vem para o Brasil, estão de férias, o filho nasce aqui. O casal de americanos, eles não estão a serviço do governo norte-americano. Então, o filho nasceu aqui, é brasileiro. Critério do solo, e o soli, nasceu em solo brasileiro, brasileiro será, mesmo que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço do governo de origem, né? Agora, e quem nasceu no estrangeiro? Seja de pai ou mãe brasileira. Veja, não precisa ser o pai e a mãe brasileiros. Basta o pai ou a mãe. E o pai ou a mãe, o filho nasceu lá em Roma. Tudo bem. Qualquer um deles a serviço da República Federativa do Brasil. A mãe é embaixadora do Brasil na Austrália. Está a serviço do governo brasileiro? Sim. O filho nasce na Austrália, ele é brasileiro? É, brasileiro nato.
E ainda, e se nasceu no estrangeiro e os pais são brasileiros, mas, por exemplo, não estavam a serviço do Brasil? Aí é a linha C. Nasceu no estrangeiro, o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. Então, nasceu na África do Sul e o pai é brasileiro. A mãe é inglesa, a criança nasce na África do Sul e o pai é brasileiro. O pai não está a serviço do Brasil, não tem problema. Desde que essa criança seja registrada numa repartição brasileira, leve lá no cônsul, ou venha residir na República Federativa do Brasil e opte, depois que atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Perfeito? Então, o critério que nós utilizamos, a Constituição utiliza para ser brasileiro nato, pode ser tanto a partir do sangue, filho de brasileiro, ou nascido em solo brasileiro. Show de bola? Cuidado que essas hipóteses aparecem na prova. Agora, e se for naturalizado? Naturalizado, aí muda um pouquinho. Eles adquiriram a nacionalidade brasileira se originário de países de língua portuguesa, basta a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, veio lá de Moçambique, vem para o Brasil, é de origem de país de língua portuguesa, tem que residir no Brasil por 1 ano e ter idoneidade moral. Não pode ter condenação criminal, essas coisas. Agora, e os estrangeiros de qualquer outra nacionalidade? Eles vêm morar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, e eles vão requerer a nacionalidade brasileira. Então, se for de país de língua portuguesa, 1 ano no Brasil, idoneidade moral. Se for de qualquer outro país que não seja de língua portuguesa, vem para o Brasil mais de 15 anos, sem condenação penal e vão requerer daí a nacionalidade. Agora, e se for o Portuga? E se for lá de Lisboa, né? Aí ainda é diferente. Aos portugueses com residência permanente no país, se existir reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, é de língua portuguesa, já tem um tratamento diferenciado para se tornar brasileiro. Agora, se for português, aí o que valer para o brasileiro lá em Portugal, valerá para o português aqui no Brasil, salvo as exceções da Constituição, né? Então, cuidado com o Portuga. Depois, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Lembra? Só quem pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição Federal. Depois disso, os cargos que somente o brasileiro nato poderão ocupar. Olha lá, ser presidente e vice-presidente da República, ser presidente da Câmara, cuidado com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O brasileiro naturalizado, aqui está falando de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. O brasileiro naturalizado pode ser senador da República? Pode. O que eles não podem? Eles não podem presidir a casa, eles não podem ser o presidente da Câmara nem o presidente do Senado. Depois disso, ministro do STF. Os 11 ministros do STF são obrigatoriamente brasileiros natos. Barbieri, e se for ministro do STJ? Ministro do STJ pode ser nato, como pode ser também naturalizado. Cuida com isso. Ministro do STF, só brasileiro nato. Ministro do STJ, brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá bom? Carreira diplomática, só brasileiro nato, oficial das Forças Armadas. E aqui, ministro de Estado da Defesa. Cuidado. Ministro da Cultura, ministro da Economia, ministro das Cidades, ministro da Pesca, ministro do Esporte, ministro da Saúde, pode ser nato ou naturalizado. Agora, o ministro da Defesa, só o brasileiro nato. Então, cuidado com o presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do STF e ministro da Defesa. Perfeito? Fácil até aqui? Agora, imagina que você é brasileiro. Você pode deixar de ser brasileiro? Pode. Como assim, professor? Olha lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que
cancelou a sua naturalização. Ele era brasileiro naturalizado e teve a naturalização cancelada por uma sentença judicial, então não é por ato administrativo, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Opa, o sujeito é terrorista. Ou ainda, adquirir outra nacionalidade. Presta atenção. Se você nasce no Brasil e adquire outra nacionalidade, via de regra você deixa de ser brasileiro. Exemplo clássico. Nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos, casou com uma americana e conseguiu o green card. Ele deixa de ser brasileiro. Ai, professor, uma coisa é os órgãos estatais brasileiros tomarem ciência disso, né? Dificilmente tem ciência, mas perde a nacionalidade originária brasileira, tá bom? Quando que isso não vai acontecer? Salvo nos casos. Quando a nacionalidade for reconhecida pela lei estrangeira. Exemplo, Brasil e Itália. Você pode ser brasileiro e ter cidadania italiana? Pode, o ítalo-brasileiro. Ou ainda, foi uma imposição de naturalização pela lei do país estrangeiro, porque o brasileiro que está residente lá no estado estrangeiro só pode permanecer naquele território ou exercer direitos civis se ele se tornar um naturalizado daquele país. Exemplo, meu avô deixou uma herança para mim na Rússia. Eu chego lá e o Putin fala, ô fiote, você quer pegar a herança do seu avô só se você se tornar russo. Aí eu tenho que me tornar um cidadão russo para exercer um direito civil, herdar. Ou então, eu tô lá, sei lá onde, na China. Para que eu conclua o meu doutorado na China, o governo chinês fala, você só pode concluir esse doutorado aqui se você se tornar um cidadão chinês. Aí é uma imposição, tá bom? Fácil até aqui, mas lembre-se, pode perder a nacionalidade brasileiro nato? Pode, tá bom? Basta adquirir uma outra nacionalidade e não seja o caso de reconhecimento da lei estrangeira e não seja o caso de imposição do país estrangeiro. Perfeito? Vamos para frente? Soberania popular. Artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O voto é direto, o voto é secreto e o mesmo valor para todo mundo. Uma cabeça, um voto. E aí nós podemos exercer diretamente, né, com plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito. O povo se manifesta antes do ato. Referendo, referendar, confirmar. Tem o ato, uma lei, por exemplo, e depois o povo referenda, confirma ou não. O que mais cai é a iniciativa popular. Iniciativa popular pode ser de projeto de lei ou então pode ser de lei ordinária ou lei complementar, tá? Lembra, para nós, na nossa Constituição, não existe projeto de lei de iniciativa popular para mudar a Constituição, para uma emenda constitucional. Não existe. Ou lei ordinária ou lei complementar. Depois, são condições para você se eleger: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, tem que estar afiliado a um partido e a idade mínima de. Memoriza o telefone constitucional 3530 2118. Olha só, 18 anos, idade mínima para ser vereador. Beleza. 35 anos, os cargos maiores: presidente da República, vice-presidente da República e também para senador. 30 anos, os intermediários, pense assim: governador e vice-governador dos estados e do Distrito Federal. Idade mínima, tá? E 21 é, com o devido respeito, o resto. Todo mundo que sobrar. Deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz.
Então você vai pensar, professor, eu tenho 32 anos, eu posso me candidatar a presidente da República? Não, a idade mínima é 35. Eu posso me candidatar com 32 anos para senador? Não, a idade mínima é 35. Mas eu posso me candidatar para deputado? Sim, porque a idade mínima é 21. Com 32 eu posso me candidatar para governador ou vice-governador? Sim, porque a idade mínima é 30. Eu tenho 16 anos, eu posso me candidatar para vereador? Não, a idade mínima é 18, tá? Então lembra desse telefone, 35 30 21 18. Aqui 18 para vereador, resolvemos. Aí nós vamos falar de competência. Uma das que mais cai é o artigo 24 da Constituição Federal, a competência concorrente. A competência concorrente é para União, Estados e Distrito Federal. Município não foi chamado. Olha lá. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Até aí nenhum problema. O problema vai se dar quando a União estiver mimindo, a União está dormindo. E aí o Estado foi lá e fez a norma geral e a norma específica. O Estado fez tudo. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Não tendo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O Estado foi lá, o Estado de São Paulo, foi lá e legislou sobre o aspecto geral, que a União tinha que fazer, mas não fez porque estava mimino, e fez o restante. Então, fez tudo. Tá bom. 2 anos depois, a União acordou, deu aquela espreguiçada e falou, esse tema aqui sou eu que tenho que legislar. E a União vai lá e faz a lei federal sobre aquele assunto. A grande questão é, se essa lei federal que veio depois for respeitar, encaixar com a lei estadual de São Paulo, elas convivem em harmonia. Agora, se existir um choque em um artigo, mantém o artigo da lei federal e a lei estadual ela é mantida menos naquele artigo que está conflitando com a lei federal. Ele não é revogado, ele não é derrogado, ele não é abrogado. Ele sofre apenas a suspensão da eficácia. Aquele artiguinho da lei estadual que está contra a lei federal fica com eficácia suspensa. Porque se amanhã ou depois a lei federal for revogada, aquele artigo volta a produzir seus efeitos. Então, cuidado com o parágrafo 4º. Surgiu posteriormente uma lei federal sobre normas gerais. Suspende a eficácia da lei estadual. Toda a lei estadual tem a suspensão da eficácia? Não. No aspecto, no item que lhe for contrário. Desculpa, perfeito? Fácil até aqui? Vamos. Tô com tosse, perdão. Vamos para frente. Agora eu quero mostrar para você um aspecto muito importante no direito penal, teoria geral do crime. Olha lá. Como é que eu visualizo o delito? A partir de uma ação ou de uma omissão, que ela tem que ser obrigatoriamente típica, então eu tenho a tipicidade. Ela precisa ser ilícita, então eu tenho a ilicitude. E ainda a culpabilidade. Tá? Então, eu só vou chegar no conceito de crime quando esses caras estiverem ok. Ah, Barbieri, não teve nem ação nem omissão, não foi uma conduta humana, então não analisa o crime. Professor, tipicidade. Qual que é o grande cuidado aqui? Princípio da insignificância afasta a tipicidade. Então não há crime. Exemplo, eu vou numa papelaria e furto uma pilha. Tá vendo aqui a pilha? Furtei a pilha. Uma pilha. Existe a conduta formal do crime de furto? Sim. Materialmente, tem porque o Estado se preocupar com o furto de uma pilha, o valor de R$3? Óbvio que não. Então, o princípio da insignificância faz com que o sujeito não responda pelo crime. Ah, mas porque é uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade? Não, porque é uma excludente da
tipicidade. Show de bola? Outro ponto. A coação física absoluta. Coação física absoluta. A coação física, quando for irresistível, ela afasta a tipicidade. Não teve conduta. Exemplo, o sujeito põe uma arma na minha mão, passa a fita, coloca meu dedo no gatilho, passa a fita, uma cordinha, aponta a minha mão para a cabeça do indivíduo que ele não gosta, puxa a cordinha com o meu dedo e a arma dispara e mata aquele indivíduo. Eu pratiquei crime? Não, eu fui um mero objeto da vontade daquela outra pessoa. Então, cuidado, tá? Maravilha. Aí, quando você chega lá no último andar da culpabilidade, nós vamos ter o PEI. Potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e ainda imputabilidade. Aí qual que é a pegadinha? A coação física absoluta, você já sabe que ela exclui tipicidade. Mas e a coação moral absoluta? Ela vai excluir quem? Ela vai excluir a culpabilidade. Cuidado! Essa é a pegadinha. Coação moral absoluta. Ela exclui o crime? Sim, sim. Mas o que acontece? Ela vai atender o requisito da culpabilidade. Então, cuida. A coação absoluta, o sujeito não responde pelo crime, tá? Só que o que tem que lembrar? Tem que lembrar se ela foi física ou moral. Ah, beleza. Então, cuidado, porque isso aqui cai na prova, o examinador adora cobrar isso na prova, e quando o examinador cobra, o que ele faz? Ele vai te induzir a erro, tá? Depois disso, o que nós temos? Veja que eu deixei aqui a ilicitude. Na ilicitude, você vai ver, basicamente, duas excludentes que sempre caem na prova. Estado de necessidade e legítima defesa. Se eu atuei em legítima defesa e matei alguém, eu não respondo pelo homicídio. Opa, desculpa, deixa eu colocar em vermelho aqui, né, porque é uma excludente. Essas são as duas mais cobradas. Estado de necessidade e legítima defesa. Você não pode confundir uma com a outra. E eu sempre dou um exemplo que numa mega revisão do passado caiu na prova. A mega revisão, acho que eu falei na quinta ou na sexta, no domingo esse caso caiu na prova. É o do cachorro bravo, cachorro feroz. O cachorro, no primeiro caso, ele sai do canil, ele pula o muro do canil, está indo agredir, morder e matar uma velhinha. O policial vê aquela cena, saca da arma, efetua os disparos, mata o cachorro. O policial agiu com excludente de qual ilicitude? Ah, professor, estado de necessidade. Por quê? Porque era uma situação de perigo. Agora, uma outra situação. Eu estou andando na rua, vejo um sujeito com um cachorro feroz, bravo. O sujeito fica incitando o cachorro para que ele venha e me morda. Ele solta o cachorro da guia, dá o comando para o cachorro me atacar. Eu saco da minha arma, efetuo os disparos e mato o cão. Nesse caso, eu atuo em legítima defesa, porque aquele cão é um instrumento do dono para uma agressão injusta. Beleza. Só toma cuidado. O policial que saca da arma e mata alguém numa troca de tiros. Ai, ele estava exercendo regularmente o seu direito. Nunca! Não há no ordenamento jurídico o direito de matar. Então, se o policial efetua o disparo e mata o bandido, é legítima defesa própria ou de terceiro, tá? Cuidado com isso. Agora que você já sabe que eu só vou ter o crime se eu percorrer aqui, tá ok. Vou para o segundo degrau, tá ok. Vou para o terceiro degrau, tá ok? Aí sim eu chego no crime.
Se eu esbarrar em qualquer uma dessas excludentes, não tenho crime, tá? Então lembra que as excludentes retiram o conceito do crime. Olha o artigo 24 e 25 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica um fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Eu salvo uma vida humana e mato o cachorro que fugiu do canil. Estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O bombeiro não pode alegar estado de necessidade se ele tem que combater o fogo. Pense assim, tá? Depois, legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, seja atual ou iminente, a direito seu ou de outra. Então, pega os dois exemplos, eu estou armado e tenho um cão feroz. Primeiro caso, o cão feroz foge do canil, vai atacar a velhinha, eu saco da arma e mato o cão com 2 disparos. Eu agi em estado de necessidade, não respondo pelo crime ambiental. Segundo caso, o dono do cachorro, meu desafeto, encontra comigo do outro lado da rua, incita aquele cão feroz, aquele cão bravo, solta da guia e manda o cão me atacar. Eu saco da minha arma, efetuo 2 disparos e mato o cão. Não respondo também pelo crime, por quê? Porque eu estava em legítima defesa. E aí o parágrafo único fala, né, que você tem quando também existirá legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Aí a legítima defesa de terceiro que sempre existiu. Depois, vamos lá para a CLT 482. Constitui justa causa para rescisão do contrato pelo empregador. Olha lá. Rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, justa causa. Ato de improbidade, cai bastante. A improbidade é o quê? É a desonestidade, é o funcionário corrupto, ladrão, safado. Não confunda com o ato de incontinência de conduta ou mau procedimento. O que é isso? Você vai lembrar da incontinência urinária. O que tem a ver, professor? Macete. Incontinência urinária, como eu falo com a minha filha mais nova, Giovana, lembra do pipi, né? A incontinência tem a ver com aspecto sexual. O sujeito está se masturbando na sala no horário de serviço, 2 empregados transando nas escadas da empresa no horário de expediente, né? Então essas coisas acarretam justa causa não por improbidade, mas por incontinência de conduta, tá? Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, está fazendo concorrência contra a empresa que trabalha, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregador ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado com trânsito em julgado. Então não basta a condenação, tem que ter trânsito em julgado. Caso não tenha havido, suspensão da execução da pena, né? Porque se ele está preso, ele não pode ir trabalhar. Desídia no desempenho das respectivas funções, não está nem aí para nada. Embriaguez habitual ou em serviço, vive mamado. Violar segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo à honra ou boa fama, ato lesivo à honra ou boa fama com ofensas físicas. Só cuidado aqui, né? Nessas duas hipóteses, sempre que não esteja em legítima defesa. E aí, prática constante de jogo de azar. A legítima defesa, no caso, imagina um diretor que vai agredir o empregado e o empregado repele essa agressão injusta e atua em legítima defesa. Aí não há justa causa, tá? Pelo amor de Deus. Mas, principalmente, cuidado com a improbidade e a incontinência. Depois disso, vamos falar aqui de um tema que pode cair em direito constitucional e pode cair em direito administrativo. É garantido o direito de propriedade, então vamos falar de desapropriação. A propriedade atende à função social. Como é que funciona a desapropriação? Seja a regra e seja a exceção. A regra diz que a lei vai estabelecer o procedimento de desapropriação.
por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social. Vamos lá. Como é que é a indenização? Justa, prévia e em dinheiro. Isso aqui, uma indenização justa, prévia e em dinheiro, é a regra. O que é uma indenização justa? O valor do bem é o valor da indenização do bem desapropriado. O que é prévia? Primeiro indeniza, depois entra no bem. E dinheiro autoexplicativo, né? Só que cuidado, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aí nós estamos falando da exceção. Na exceção, a indenização será sempre justa. Então, ela será sempre. Mas não vai ser prévia e não vai ser em dinheiro, tá? E aí nós vamos falar daqui a pouco da desapropriação extraordinária. Agora, se tiver no inciso 25 da Constituição, iminente perigo público, a autoridade poderá usar da propriedade particular, assegurado o proprietário indenização, somente ulterior se houver dano. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o Instituto da Requisição Administrativa. Ó, tá tendo uma enchente, eu preciso usar da casa do particular, que está numa área mais elevada, que não foi atingida pela enchente, para prestar socorro às pessoas que foram atingidas por essa enchente. Ok. Teve indenização? Depende. A indenização nunca vai ser antes. A indenização vai ser sempre depois de usar o bem. E só vai indenizar se tiver dano. Se não tiver dano, não tem indenização na requisição administrativa. Depois lembra que a pequena propriedade rural, desde que seja ela trabalhada pela família, não é objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Beleza? Aí vamos lá. Vamos agora complicar um pouquinho as questões que podem aparecer na prova sobre propriedade. Imagina que a política de desenvolvimento urbano, estou falando da cidade, é executada pelo município. Conforme o quê? Conforme diretrizes que estão na lei. Qual que é a lei fundamental? Plano diretor. É aprovado pela Câmara somente para cidades com mais de 20 mil habitantes. Mais de 20 mil habitantes. Na verdade, não é só nesse caso, tá? Cidade turística, região metropolitana também tem que ter plano diretor. Mas no texto da Constituição é isso. E ele é um instrumento básico para nós analisarmos a questão da função social do imóvel urbano. A propriedade urbana, olha lá, cumpre função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão no plano diretor. Barbieri, quando é que eu sei que aquele imóvel urbano cumpre ou não função social? Conforme estiver no plano diretor. Desapropriação de imóvel urbano será feita com prévia e justa indenização em dinheiro. Por quê? Essa é a desapropriação regra. Pergunto para você, o examinador quer saber de desapropriação regra? Não, não quer. Ele não está nem aí para desapropriação regra, ele quer saber o quê? Ele quer saber da exceção. Ah, isso cai na prova? Pra caramba. Vamos continuar? Olha lá, depois ele diz assim, ó, parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, fazer com que o proprietário do solo urbano não construído, utilizado mal e porcamente ou não utilizado, promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de sucessivamente, ou seja, é uma medida atrás da outra, não são alternativas uma ou outra, é uma atrás da outra. O imóvel urbano que não cumprir função social, primeira coisa, o município vai notificar para que você, dono, faça o parcelamento ou construa obrigatoriamente. Não adiantou, professor, tá nem aí. Segundo momento, aumenta o IPTU progressivamente no tempo. E pode aumentar, eu tenho dinheiro, não tô nem aí. Última medida, desapropriação com pagamentos mediante títulos da dívida pública. Opa, TDA, não é dinheiro. De emissão previamente aprovada pela Câmara? Não, aprovada pelo Senado Federal.
Com prazo de resgate de até 10 anos. Opa, não é prévio? Não, 10 anos. Em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização. Ou seja, o imóvel urbano que não cumpre função social será desapropriado pelo município mediante pagamento em títulos da dívida pública, perdão, coloquei TDA aqui, não, é TDP, títulos da dívida pública, TDA é títulos da dívida agrária, com autorização do Senado Federal e resgatáveis em até 10 anos esses títulos. Ok. Agora, e se nós estivermos falando do imóvel rural? O imóvel rural que não cumpre função social é desapropriado pela União e aí sim a indenização em títulos da dívida agrária, a TDA, tá bom? Vamos aqui só terminar. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, pode cair em direito civil, tá? Por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para moradia ou da família, vira proprietário, adquire domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título de domínio e concessão de uso serão conferidos seja ao homem ou à mulher ou a ambos, estejam casados ou não. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, então não adianta ele adquirir o bem, depois ele vende para adquirir outro, vende, não adianta, só uma vez. E os imóveis públicos nunca serão adquiridos por uso capião. Já caiu em administrativo, já caiu em constitucional e já caiu em civil isso aqui. Não cabe uso capião de imóvel público, nem de uso comum, nem de uso especial, nem de uso dominical. Agora, olha lá, a União vai desapropriar por interesse social o quê? O imóvel rural. Lembra? Imóvel urbano da cidade que não cumpre função social, quem desapropria é o município. Indenização em títulos da dívida pública, com emissão aprovada pelo Senado, resgatado em 10 anos. O imóvel rural, que não cumpre função social, quem desapropria é a União. E aí, a indenização em títulos da dívida agrária, ok. E o prazo de resgate é de até 20 anos. Então aqui é TDA, quem desapropria é a União, e o resgate é em até 20 anos, tá? Cuidado que isso aqui o examinador vai inverter. Agora, se for benfeitoria útil ou necessária, indeniza em dinheiro. A União vai desapropriar aquela fazenda que não cumpre função social, mas lá o antigo proprietário fez benfeitorias úteis ou então benfeitorias necessárias. Essas benfeitorias são pagas em dinheiro. As voluptuárias, não. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária já autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Tem lei complementar que estabelece o procedimento do contraditório. Basicamente, o antigo proprietário vai tentar mostrar que cumpria a função social ou vai só discutir o valor da indenização. O orçamento fixará anualmente o valor do título da dívida agrária, tá? Então aqui questões menores. Depois, não há impostos federais, nem estaduais, nem municipais nas transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Pode cair em tributário. Não cabe desapropriação para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Maravilha? Fácil até aqui? Eu sei que é muita informação, mas é revisão, depois você faz a releitura. Agora, o que nós vamos falar? Função social da propriedade rural. Quando? Quando simultaneamente atender os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, observância da legislação do trabalho. Ah, tem trabalhador em situação análoga de escravo. Essa propriedade rural cumpre função social? Não. Exploração que favoreça o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Agora muda, vamos lá para o Código de Processo Penal. ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, cai pra caramba. Fica ligado aqui no 28A do CPP. Não é caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, arquiva logo. O investigado confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça. Então, calma. Se for o sujeito que deu umas porradas na mulher, na Lei Maria da Penha,
Cabe a NPP? Não, tá? A pena é inferior a 4 anos. O MP vai propor o acordo de não persecução penal, tá? E mediante as condições que repara o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto se não puder fazer, renuncia voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP como instrumento, produto ou proveito do crime, presta serviço à comunidade ou às entidades públicas, maravilha, paga prestação pecuniária, ok, cumprir por prazo determinado uma outra condição que o MP esteja ali apresentando, e até aí tudo bem. O que mais cai na prova? Não cabe a NPP nas seguintes hipóteses. Se for cabível transação penal, juizado especial criminal. Então, se for cabível transação penal, faz transação penal e não a NPP. Não cabe a NPP se o investigado for reincidente ou se existirem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se forem insignificantes as infrações penais do passado. Não cabe à NPP se o agente foi beneficiado nos 5 anos anteriores em acordo de não persecução penal, se fez transação penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, senão vira festa, né? Todo ano tem uma transação penal, todo ano tem uma NPP, todo ano tem uma suspensão condicional do processo? Não pode. E também não cabe à NPP, olha lá, nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. Ou seja, o agressor que está lá na Lei Maria da Penha jamais poderá fazer um ANPP. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, o Ministério Público, o investigado e o advogado do investigado participam. Para homologação do acordo de não persecução penal será realizada audiência, o juiz vai verificar se está tudo certinho. Se o juiz considerar inadequado, insuficiente, abusivo as condições, ele devolve os autos ao MP para que reformule a proposta. Homologado judicialmente o acordo, o juiz devolve os autos ao MP para que inicie a execução perante o juiz da execução penal. Ah, vai pagar tanto de cesta básica, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E ainda, o juiz pode recusar a homologação, porque continua entendendo que é um acordo abusivo. Recusada a homologação, o juiz devolve os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações e oferecimento da denúncia. A vítima é intimada da homologação, e aí, descumprida quaisquer das condições estipuladas no ANPP, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Show de bola? Descumprido o acordo, o investigado também poderá ser utilizado do MP como justificativa para não oferecer suspensão condicional do processo. Celebrado e cumprido o acordo, não constarão de certidão de antecedentes criminais. Cumprido integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa ao órgão superior. Perfeito? Fácil? Então já sabe, né? Jamais, em hipótese alguma, de nenhum momento, faça acordo com o fracasso. Estamos na véspera de prova, libero essa aula para você agora. 7 da noite tem um bate-papo, uma live lá no meu Instagram, @prof.andrebarbieri, e depois à noite você vai ter mais uma aula revisando o que pode cair, minhas apostas em previdenciário, eleitoral e econômico e súmula vinculante, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê.